Fiquei maravilhado com a festa. Eu fiquei maravilhado com a história que Deus nos deu. Relembrar tanta coisa que na correria da vida a gente vai esquecendo. E mostramos um pouquinho daquilo que aconteceu, durante esses anos. E quando nós fomos, no final, repartir o bolo com muitos de vocês, eu não pude estar ali, só passei ali. Mas eu fui lá no jantar daquelas 250 pessoas que nós servimos naquela noite. E esperamos que um dia você também possa participar desse jantar. Quantos gostariam de participar do jantar? É pouquinha gente então. Não, muita gente, mas nós queremos fazer de alguma forma. Mas o que eu vi foi base também para a minha palavra dessa noite. Eu vi tantas pessoas naquele jantar que se tornaram meus amigos e amigos dessa casa por já mais de 30 anos. Diga graças a Deus. Eu olhei para cada um deles, cada uma delas, eu falei, meu Deus, quanta coisa a gente já passou junto. Quantas decepções eu já dei a esses meus amigos e essas amigas durante esses anos, todos esses anos com certeza. Alguns deles também me decepcionaram, talvez menos, mas achei tão extraordinário o nível de amizade que Deus nos tem dado no seu reino. Ontem na festa do Emanuel, a festa foi lá em Londrina, e ele fez a festa lá porque ele queria muito que o avô dele participasse da festa, e ele tinha 93 anos, e isso há 2 anos atrás, e o avô dele faleceu agora, há menos de 1 ano atrás, então ele não pôde estar na festa, é claro, mas precisou manter a festa lá. E eu fiquei maravilhado, com o número de amigos dessa casa do Emanuel e da Bruna. Que coisa impressionante, da parte da família, daí, que é aqui da igreja, e a parte da família do João, que é lá de Londrina. Então tinha lá os familiares de Londrina, mas da família da Idaíra, a família da Idaíra é muito pequena, é só ela e mais um irmão, que é o Valdeir. Uma família muito pequena, ela só tem 2 filhos, o Emanuel e a Juliana. Mas foi uma carreata de carros daqui para lá, para poder celebrar o casamento do Emanuel ontem à tarde. Eu fiquei maravilhado, eu fiquei pensando, amizade no reino é uma coisa muito interessante. Eu quero chamar a sua atenção hoje à noite para o tema da minha palavra. Amigos mudam destinos. Diga assim, amigos mudam destino. Vamos ler Lucas capítulo 5, verso do 17 até o verso de número 20. Lucas 5, do 17 ao 20. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali os fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar todos os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Antes de começar a falar, me permita pedir a você para fazer um pequeno exercício. Procure dentro do seu coração o nome do seu melhor amigo ou da sua melhor amiga. Te dou alguns segundos. Procure dentro do seu coração o nome do seu melhor amigo e da sua melhor amiga. Provavelmente, como eu, você encontrou uma dificuldade. Qual? Escolher um nome. Porque provavelmente você tem mais de um chamado melhor, mais de uma chamado melhor amiga. Quantos tem mais de um? Temos mais.
Mas temos, né, bons amigos. A Bíblia fala muito sobre amizade. Temos muitas histórias de pessoas que cumpriram o propósito de Deus na terra através de amizades que tinham. Eu posso lembrar de Noemi e de Ruth. Eu posso lembrar de Davi e de Jonatas. Eu posso lembrar de Paulo e Barnabé e de tantos outros. Os amigos, na Bíblia e na nossa vida, eles são uma parte muito importante na nossa caminhada com Deus e no desejo que temos de conhecer e servir a Deus dentro do propósito que Ele tem estabelecido para nós. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós colocamos diante de Deus sonhos, desejos, alguma coisa que nós entendemos ser aquilo que Deus quer para a nossa vida. Logo que eu entreguei a vida a Jesus, eu tinha 18 para 19 anos, e eu fiquei tão impactado com o que Jesus fez na minha vida, com as pessoas que Deus usou para que eu entregasse a minha vida a Cristo, na primeira igreja batista de Pelotas. E lá eu fui batizado, lá eu e a Senorá casamos, e eu tinha tantos amigos naquela casa, tantos amigos, uma igreja mais ou menos de 100 pessoas, mas a gente era tão amigo, que quando Deus me chamou para servi-lo no ministério, eu tinha certeza que era no meio dos meus amigos, porque minha família estava naquela cidade, e naquela igreja estavam os meus melhores amigos, e eu entendia e eu queria que a vontade de Deus fosse que eu servisse a Deus no meio dos meus amigos. Eu vim para Curitiba para fazer a faculdade, e durante 4 anos eu orei a Deus, pedindo que Ele me levasse, entendendo que era a vontade dEle, que eu fosse servir a Ele naquele lugar. Porém, nessa cidade, em pouco tempo eu fiz alguns amigos, e um amigo mudou o meu destino. Deus usou a vida dele de uma forma que eu jamais imaginei que isso poderia acontecer. Eu já estava no final do meu curso de teologia, já estava há 6 meses da formatura, quando eu recebi um telefonema desse meu amigo pedindo uma ajuda. E amigo é aquele que pede ajuda, mas é amigo que também nós ajudamos, ou nos ajuda, nos tem ajudado. Esse amigo tinha me ajudado, e ele disse: Odilon, eu preciso da sua ajuda. Muitos de vocês já sabem dessa história, mas eu gosto de relembrar sempre. E ele disse: lá na Vila São Pedro, eu tenho uma pequena congregação, e o pastor foi embora, e eu queria que você fosse lá para ficar 1 mês, até que eu consiga um pastor para aquela igreja. E por ser meu amigo, é muito difícil a gente falar não para um amigo, é muito difícil. Então eu fui lá para servir por 1 mês, e eu fiquei lá 1 mês, e eu tinha certeza que no final do ano eu ia embora. E depois daquele 1 mês, ele me pediu para ficar até o final do ano, que ele não tinha achado o pastor ainda. E quando chegou no final do ano, né, vou resumir muito essa história, nós entendemos, né, por vários sinais, que Deus queria que nós ficássemos servindo aquele pequeno grupo de pessoas. E eu te falo que se não fosse esse amigo ter me ligado, provavelmente eu jamais teria conhecido você. E eu espero que você diga bem bonito: que pena. Provavelmente eu nunca teria conhecido vocês, e vocês nunca teriam me conhecido, provavelmente na terra, a não ser que fosse no céu depois. Mas um amigo mudou o meu destino, mudou a minha história, mudou a história dessa casa, e mudou a história de tanta coisa. Por isso que eu gosto de pensar como os amigos podem se tornar tão importantes na nossa vida. E eu quero hoje à noite, eu não posso fazer isso agora que eu estou pregando, mas eu ainda vou fazer isso hoje à noite. Eu gostaria de convidar você, ao lembrar de um amigo que foi tão importante na sua vida e na sua caminhada, alguém que de alguma forma marcou e mudou algo na sua vida, que você mandasse uma mensagem para ele ou para ela nessa noite, relembrando e agradecendo por esta amizade. Esse meu amigo, né, ele já está bem velhinho, né, ele está com mais de 90 anos. Agora, mais de 90 anos para mim é bem velhinho. Até
80 a 90, está mais ou menos. De 70 a 80, está começando a ficar velho. Mas de 60 a 70, ainda nem começou. Gente, eu estava pregando na nossa igreja de Videira, agora 2 semanas atrás. Terminei de pregar, a gente foi lá tomar uma sopa lá com o pessoal, preparou para mim. E tinha um casal bem novo da igreja que veio de Manaus. E aí começaram a falar comigo, e falando lá de Manaus, da igreja e tal. E tem um pastor lá que eu conheço. E eu falei, você foi ovelha daquele pastor, de uma grande igreja? Ela, sim, eu fui ovelha dele. E eu falei, faz muito tempo que eu não vejo. Que idade você acha que ele está? Ele falou, pastor, ele está bem velhinho. Eu falei, mas ele não era tão velho. Eu pensei, quando eu conheci ele não era tão velho. Agora está bem velhinho. Eu falei, quantos anos você acha que ele tem? Ele falou, acho que já está com 63. Tem gente que não entende as coisas, não é verdade? Mas eu acho que esse pastor Marcílio, meu amigo, acho que ele já está com uns perto de 90 anos, eu imagino, 80 e poucos, mora em Campinas agora. Mas eu vou mandar uma mensagem para ele, para relembrar e agradecer, porque ele foi usado para mudar o meu destino. Agora, também tem amigos que mudam o destino das pessoas para coisas ruins. 1 Coríntios 15, 33, diz assim, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, tem amizades que são muito, muito, muito perigosas, né? E nós precisamos ter muito cuidado. Nossos amigos revelam muito sobre nós, muito. Nossos amigos, eles revelam do que somos, do que gostamos e do que nós fazemos. Os amigos são um reflexo de nós mesmos e nós também refletimos muito dos seus amigos. Por quê? Para ser amigo a gente tem que ter alguma coisa em comum que nos conecte. Então a gente vai gostar de fazer coisas muito parecidas, a gente vai andar em lugares, né, parecidos, e assim os amigos são muito conectados conosco. Os amigos, né, desse paralítico aqui, amigos são aquelas pessoas que carregam ou nos ajudam a carregar os nossos sonhos. Verso 5, capítulo 5, verso 18. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Amigos de verdade gostam de ouvir sobre os nossos sonhos. Amigos de verdade, né, eles se alegram com as nossas conquistas. E amigos de verdade, eles sempre nos motivam a não desistir. Amigo, amiga é aquela pessoa que vai se tornar na nossa vida, né, um incentivador daqueles sonhos que muitas vezes nós compartilhamos com ele ou com ela. Vou mencionar, depois eu quero falar um pouquinho mais. Posso lembrar de Barnabé e de Saulo, de Atos capítulo 9. Saulo não era um homem, me parece, né, de muitos amigos, ou com facilidade, talvez, de fazer amigos, pelo menos no meio da igreja que estava começando lá em Jerusalém. E Paulo quer se enturmar, quer ter conexão com os irmãos da igreja, mas eles não querem. Às vezes a gente acha a igreja de Atos tão extraordinária, e nós sempre falamos, nossa, eu quero ser igual a essa igreja, mas tem coisas que não é uma igreja de gente que nem a nossa. Então, de vez em quando tem umas humanidades, né? E quando Paulo converteu, eles falaram, não, esse cara não converteu, não, a gente não quer que ele venha na nossa igreja, não receberam muito bem. Mas tinha um homem chamado Barnabé nessa congregação, e aí Barnabé, então ele vai lá e ele fica amigo de Paulo. E essa amizade de Barnabé vai mudar completamente o destino de Paulo. Depois a gente vai ver isso um pouquinho mais tarde. Amigo é aquela pessoa que não te abandona. Não importa o que acontecer na vida, e vai acontecer coisas ruins entre amigos, não acontece só coisas boas, não. Com certeza. Se é amigo de verdade, vai ter aborrecimento, vai ter tristeza. As maiores decepções na vida, sabe quem vai trazer para você?
seus amigos, seus melhores amigos, pessoas muito chegadas a você. Mas amigo de verdade, a gente vai recuperar e vai tocar a vida. O amigo vai além do que nós esperamos dele. Lucas 5, 18 e 19. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Amigo é aquele que se sacrifica em favor de você ou da sua família. Provérbios 17, 17. O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Meu Deus, que coisa maravilhosa isso, maravilhosa. Gente, quando eu penso na história, na minha história aqui no meio de vocês, eu posso lembrar de alguns amigos que foram simplesmente como estes 4 aqui. Amigos que carregaram a minha dor em algum momento, suportaram, as minhas lágrimas. Você sabe que nós temos um ministério tão forte na área de luto, então, temos todo um time aí trabalhando para cuidar das pessoas que perdem seus entes queridos, e temos uma assistência que eu acho super interessante, um pastor que cuida disso, que é o pastor Edson. Mas eu até começar aqui no meio de vocês, eu nunca tinha perdido ninguém da minha família próximo de mim. Então eu não sabia o que era dor de morte. Eu não sabia o que se faz quando alguém morre. Não tinha ideia como é esse mundo. E o dia que meu filho morreu, eu tinha terminado de pregar, e eu recebi a notícia, assim que eu desci do púlpito. Eu não sabia, eu não tinha ideia do que eu faria a partir daquele momento. Mas você sabe, de conhecimento da igreja, que um dos amigos que eu tenho aqui já há 35 anos se chama Paulo Frederico, esposo da Sônia. E foi tão interessante, que o Paulo, membro da nossa igreja, ele literalmente me pegou pela mão. E ele fez todo o caminho que hoje eu faço para ajudar tantas pessoas. Ele foi comigo lá no hospital. De lá, ele me levou até a funerária. Ele estava lá comigo para escolher o caixão. Depois, ele acompanhou tudo. Aonde eu estava, ele estava junto comigo. E é um amigo que eu tenho maior gratidão, você sabe disso, Ele estava aqui na festa, ele mora na praia hoje. Mas é uma amizade de 35 anos. Então, eu sou muito grato, porque o amigo, no momento da adversidade, ele é um irmão. Um amigo verdadeiro é aquele que você não pode imaginar deixar de fora de uma festa que você está fazendo. Tem que chamá-lo. E amigo verdadeiro é aquele que você não chama, mas ele aparece na hora da dor. Quando você vê, ele está chegando lá. E eu poderia citar tantos amigos e pessoas que nesses anos, o que faz eu ter um coração muito grato por essa casa, tantos e tantos amigos que têm caminhado comigo, seja na hora da alegria ou seja na hora da dor. Provérbios 27, 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa do seu irmão, pois melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Há amigos mais chegados do que o irmão. Repita, por favor. Há amigos mais chegados do que o irmão. Quem tem esse tipo de amigo, diga assim: graças a Deus. Amigo ou amigos sempre querem retribuir o bem que você fez a eles. E se não puderem fazer a você, eles farão a alguém da sua família. 2 Samuel, capítulo 9, acho linda essa história, verso de 1 a 10. Está escrito assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade a Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei.
Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei Davi convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seu filho, você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Essa amizade de Jonatas com Davi, que agora é rei, mudou completamente o destino de Mefibosete. Completamente. Agora ele vai comer na mesa do rei. Queridos, eu quero agora pensar com você no seguinte: essas amizades terrenas são maravilhosas. Essas amizades terrenas tanto nos abençoam. Elas tornam a nossa vida tão melhor na terra, quando nós podemos desfrutar dessas amizades. Mas eu quero falar de uma amizade especial que está em João capítulo 15, verso 15. Está escrito assim: Jesus disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Há tempo para serem resolvidas, mas dentro do meu coração, eu gostaria de ser amigo. E essas amizades, as minhas todas, estão ligadas ao reino de Deus, estão ligadas à casa de Deus. Eu não consigo imaginar inimizade, né, na eternidade. Você já consegue pensar nisso? Né? Pessoas que não são amigas aqui, como é que vão resolver esse negócio no céu? Não é verdade? Vai ter um cantinho lá, você vai andar por uma rua, aquela pessoa, não dá certo. Né? Algum tempo, eu fico pensando: Deus, nos ajude, né, sermos uma igreja que a gente consiga construir boas amizades, que não seja, né, um relacionamento distante. Esse tem sido meu sonho, mas que a gente possa ser amigos uns dos outros, que cada pessoa que chegar aqui, que sentar do seu lado, meu Deus, que revolucionário é isso, se você procurar fazer desta pessoa seu amigo. Eles ficaram tristes e começaram a dizer um após outro: com certeza não sou eu, Senhor, afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu digo que de agora em diante não beberão deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Já que a gente vai cantar um hino, então subam aqui, por favor. Essa noite, eu espero que seja uma noite que a gente possa reafirmar nossa amizade. Eu sei que alguns de vocês
terão o seu destino completamente mudado se você for capaz de escolher amigos, amigas, da parte de Deus, que vão te ajudar a alcançar o seu propósito. Talvez eles estejam aqui entre nós, não sei onde eles estão, mas eu queria que você pensasse: quem poderá em Deus me ajudar a alcançar este propósito? A Midian, você sabe, minha filha, ela é uma médica muito bem sucedida, mas na caminhada, nós temos um amigo em comum de algumas famílias aqui, o Dr. Josué. Mas o Dr. Josué, eu fui líder dele quando ele era adolescente, e fizemos uma amizade muito grande. Depois eu segui outro caminho, mas fiquei amigo dele. E quando eu vim aqui para Shalom, ele veio ser minha ovelha. E ele teve uma influência muito grande na vida da Midian. Impressionante como esse doutor ajudou a Midian a ser a médica que ela é hoje. E aqui na igreja tinha uma menina que queria ser médica. Ela era uma adolescentinha quando chegou aqui na igreja. E um dia eu conversei com essa menina, eu falei: ô Bruna, fica amiga da Midian. E a Bruna, né, veio-se da Lloyd. E a Bruninha, adolescentinha, ela ficou amiga da Midian. E hoje a Bruna é uma médica também. E nessa casa eu vi algumas meninas e meninos que queriam fazer medicina, mas nunca ficaram amigos de médicos. Nunca conseguiram ser ajudados, né, não vou dizer que só uma amizade resolve, mas eu estou certo que a amizade encaminha muita gente para aquilo que é o propósito. Se você entende que seu propósito é servir a igreja no louvor, você tem que ficar amigo dessa gente. Não adianta ficar meu amigo, não vai resolver seu caso, porque eu só vou te levar para o mau caminho da desafinação, e você nunca vai alcançar o seu propósito. Fica amigo dessa turma, né? Quando chegar, termina aqui o culto, vem aqui, conversa com eles, entendendo um amigo. Eu acho que talvez é o amigo mais... Vem comigo aqui, vem. Que chique, né? E vem mesmo, né? Hoje não é mais cunhado. Ele está fazendo hoje 92 anos. Exatamente nesse dia. Ele tem muita dificuldade de vir a essa casa por causa da locomoção. Mas ele pediu para vir, para trazer uma oferta e participar da ceia. Eu quero pedir para vocês que vocês façam pelo meu amigo o que se eu fizer sozinho não vai ser legal. Eu queria cantar parabéns para ele sozinho, mas vai ficar muito feio. Meu amigo vai chorar muito. E mesmo sentados, que a gente pode ver ele um pouquinho melhor. Douglas, eu queria que toda essa igreja... Kiko também está de aniversário, mas quando você fizer 92 eu faço uma homenagem. Eu quero focar muito no meu amigo, meu querido irmão Miqueleto. Essa igreja vai cantar parabéns para você. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amigo precioso, precioso. Esse amigo me ajudou a construir essa história. Ele abriu mão da casa dele para que eu realizasse um sonho. Escola Batista Shalom. Começou na casa dele. Hoje é uma obra conhecida. Nas nossas escolas hoje temos mais de 700 alunos estudando. Mas um amigo. Eu não era quem eu sou hoje. A Shalom não era. Era tudo muito simples. Amigos mudam destino.
meu amigo Miqueleto permitiu mudar não só o meu destino, mas o destino de tantas crianças, milhares de crianças que já estudaram na nossa escola. Eu acho isso maravilhoso. Dia de aniversário tem bolo, mas aqui tem pão. Eu quero repartir contigo, meu amigo Miqueleto, o pão da comunhão. É um homem que ama Jesus, apaixonado por Jesus, tem um coração precioso para Deus. Eu tenho um amigo para celebrar a ceia hoje à noite. Segura aqui que eu já volto. E você? E você? Eu espero que você seja amigo da sua família.